turminha! E aí? 6 horas da manhã, falando de filosofia, falando de Jesus, falando desse universo quântico, complexo, profundo. Mas é legal, vamos bater um papinho. Vou esperar a turma entrar aqui e dando uma quantidade aí, 2, 3, eu começo, é porque esse aqui vai ficar gravado no nosso feed aí, para vocês acompanharem um pouquinho sobre o que a gente entendeu em falar de Sócrates, em falar de Jesus e em falar de quântico, né? Em falar dessa mecânica quântica, universo quântico. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Foi semana passada que a gente falou um pouquinho de Heráclito, outro grande filósofo que antecede Sócrates, que estava lá no período pré-socrático, e a gente consegue entender a potência que é a filosofia, que até é uma curiosidade, né? O pessoal não tem noção, mas a filosofia, o significado de filosofia, o que é o significado de filosofia? É o amor à sabedoria. Então, filosofia, fia é sabedoria, né? Por isso que tem muitas matérias aí que terminam em ia, mas esse contexto filosófico nada mais é que o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, que hoje a gente emprega em tudo. Tudo que a gente gosta tem um conhecimento por trás. Então a filosofia tratava muito sobre isso. E o tema de hoje, que é um tema complexo, é um tema bem profundo. Até peço licença para a gente falar de Jesus em um contexto mais filosófico, em Jesus como o homem e não só como filho do Deus, filho do Pai. Até parece muito frio a gente falar sobre isso, mas é legal a gente ter o entendimento do que representou Jesus, o que antecede a religião, enfim. E aí, para a gente começar, eu bolei aqui uma estrutura de bate-papo, que é a gente analisar quem foi cada um deles, né? O que cada um deles representou, qual o peso de cada um deles para a época. E a gente pode começar, vou começar falando um pouquinho de Sócrates. Até ontem, na aula normal, semanal, eu pedi para o professor ir repassando alguns pontos comigo para que eu não esquecesse de nada. Porque as histórias se cruzam em alguns pontos, mas esses pontos que são cruzados são pontos muito relevantes. São pontos realmente que a gente fica, meu Deus, é verdade, é real, é sincrônico a coisa, sabe? Como assim? Inclusive existe uma brincadeira que na filosofia que é: se você não acredita em Jesus, se você não é cristão, você considera Sócrates um deus, porque realmente é algo muito ligado ao ateísmo, né? Quem é ateu vai por uma linha mais racional das coisas e não por esse universo mais espiritual. Então é considerado por muitos Sócrates um deus, né? um representante. Não é Deus na divindade, mas eu digo Deus nessa soberania hierárquica aí de conhecimento. Então há essa brincadeira. Quem é ateu, Sócrates é Deus. Quem não é, quem é teísta, ou seja, crê em algo, crê em Jesus. Então, vamos começar por Sócrates. Quem foi Sócrates? E por que existe período pré-socrático? E, enfim, por que há uma divisão dos tempos quando a gente fala de Sócrates? Isso é que é o mais legal, porque se a gente for olhar para Jesus, a gente também tem um ponto de partida. Quando a gente coloca lá AC, DC, também há um ponto de partida. E por que há esses pontos de partida? Por que houve Jesus a gente já imagina, né? Mas por que houve o período pré-Sócrates e o período pós-socrático? Que inclusive é um marco histórico, não só filosófico, mas um marco histórico. Então vamos lá, pra gente falar desse grande homem que foi Sócrates, que a gente existem, né? Aí vai de cada um vai acreditar a personalidade de cada pessoa, mas a gente fala que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Por que foi o maior dos filósofos? Porque enquanto os pré-socráticos, ou seja, a gente até falou Parmênides, Heráclito, que vieram antes de Sócrates, estavam olhando para o meio, para o mundo em geral, Sócrates inverteu a sua visão. Ele começou a questionar o eu. Então, quando a gente
estabelece o período que Sócrates determinou pós e pré ele, a gente entende que houve uma visão nova da filosofia. Então a filosofia ela parou, ou melhor, ela focou em olhar para o eu. Então Sócrates foi um ponto de partida dessa visão do eu, enquanto os anteriores a eles estavam olhando para o meio. Por isso há essa divisão, por isso que existe períodos socráticos, pós e pré. Porque Sócrates pegou a filosofia, que ainda não era ritada como filosofia, e retorceu. Então a gente parou de olhar para fora e a gente começou a olhar para dentro. Por isso que Sócrates foi um grande marco. Claro que eu vou falar um pouquinho da história dele aqui, bem resumidamente, bem prática mesmo, até porque eu estudo ele há pouco tempo e é complexo o tema Sócrates. Mas uma coisa muito engraçada é que ele inverteu o caminho da filosofia. Por isso o método socrático, ele criou uma vertente na filosofia que era o amor ao saber, que é o que significa filosofia, com o eu e não com o meio, enquanto o pré estava olhando para o meio, tá? E essa informação é muito importante porque é o que define o que Sócrates acreditava. Então, vamos lá, eu fui separando alguns pontos legais pra gente conversar, que faz a gente até questionar um pouquinho da história, a semelhança com a história de Jesus. Sócrates foi um homem pobre, mas ele não era um pobre escravo. Então, na época de Sócrates, que foi 470 a.C., então a diferença de Sócrates para Jesus são 300 e poucos anos. Isso também é muito legal, porque esse entendimento de Sócrates se perpetua pelo tempo. Então, dali nascem outros filósofos, etc, etc. Mas esse olhar para o eu, que também diz muito sobre a temática de Jesus, né, como Jesus se representava, os ensinamentos, etc., também trabalhava muito eu. Então foi de Sócrates em diante que o ser humano passou a olhar para o eu que existe, o ser humano, o que o ser humano é, o que o ser humano pensa, o que o ser humano representa no mundo. Então era muito esse olhar, a vertente de Sócrates. E aí, Sócrates foi, na época de Sócrates, em 470 a.C., a gente está falando de um período que era muito bem dividido. Então a gente tinha a aristocracia, que eram os ricos, que eram os que frequentavam a política, inclusive os que frequentavam os centros de filosofia, porque era caro. Não era para todo mundo, era caro mesmo. Essa disseminação do conhecimento, você ter um mestre, era caro. Não era para um escravo, não era para os produtores, né? Sócrates foi um trabalhador, era uma classe trabalhadora. Então não era para essas pessoas, elas não tinham condições de sustentar isso. Aí a gente também nota uma semelhança, que é a origem muito humilde das coisas. Mas Sócrates não era um escravo, tá? Isso é muito importante falar. Então ele tinha, né, uma renda ali porque ele trabalhava, os pais dele trabalhavam, eram pessoas que trabalhavam com serviços manuais, então eles produziam, acho que eu até coloquei aqui, o pai dele era escultor, ele inclusive tentou ser escultor, mas Sócrates era um pouco preguiçoso, não gostava de trabalhar. A gente vê alguns relatos, inclusive eu estava ouvindo um podcast recentemente, que falava que Sócrates casou e a mulher dele, em alguns momentos, ficava com raiva, enfim, porque ele não bancava a casa, ele não a sustentava. Ele queria a vida do diálogo, né? Uma coisa que representou muito Sócrates era a maiêutica. Você pode, às vezes a gente vê na internet alguns conteúdos, a maiêutica de Sócrates. E o que é a maiêutica? A maiêutica é a forma que ele lidava com a comunicação, era a sua forma de abordagem, de se comunicar, que é algo que Sócrates acreditava. Ele ditava muito que você pode sim escrever um texto, mas você só vai conseguir passar o entendimento desse texto e explicá-lo para alguém por meio do diálogo. O texto sozinho não se explica, você não aprende só lendo, você aprende quando você ouve alguém, quando você dialoga com alguém, quando você se comunica com alguém. Então, um ponto muito forte de Sócrates era o diálogo. Mas o que era a maiêutica? O problema de Sócrates era que ele era tão profundo em suas coisas, era tão complexo a sua forma de se portar, a sua forma de se envolver com as pessoas, de interagir, de ensinar, e as pessoas às vezes se sentiam incomodadas, que foi justamente o motivo que deu o seu fim, que também casa muito com Jesus, porque ele
batia em um parâmetro social, e quando eu falo social, não estou falando econômico não, em um parâmetro do meio que ele vivia, que gerava incômodo para as pessoas que estavam ali. Pensem, um cara que andava sujo, descalços, com uma fisionomia bem assim, corpulento, baixo, os olhos saltados, e aí ele entrava no meio lá, onde eram tipo grandes praças, que eram os ginásios de filosofia. Ele entrava naquele meio e ele questionava as pessoas que estavam orando alguma coisa ali. Quando eu falo orando, não é de oração, orando se expondo em oratória, enfim. Ele questionava, ele perguntava por quê, da onde, com qual motivo. E aí o que acontece? Existe o orador e existe quem faz retórica. Orador é quando você pega um texto, ou você tem um texto na sua cabeça e você replica aquilo ali. A retórica é você ter a capacidade de argumentar sobre aquele texto. Hoje, inclusive, a gente vê muitos oradores, pessoas que falam bem, mas a capacidade de argumentar não é para todos. Então, pessoas falam porque elas ouvem alguma informação ali, elas replicam aquela informação, mas elas não entendem a sustentar, ou melhor, como sustentar aquela informação. Então, era uma coisa que Sócrates batia, que gerava muito incômodo, inclusive essa semântica dele de trabalhar, né, essa forma de trabalhar, ela tem um contexto irônico. Então, quando alguém falava, quando que o ser humano é bom? O que é bom? Aí alguém falava, nossa, bom é você prestar caridade. Tá, e o que é caridade? Aí ele ia nesse compasso. E para quem não tem retórica, ou para quem só simplesmente, as coisas são o que são, é muito difícil se argumentar com uma pessoa assim, uma pessoa tão racional, uma pessoa que considerava a razão o ponto de partida do ser humano. Então Sócrates estava baseado na razão. Ele achava que a razão era a sustentação de um Deus maior. Então, inclusive, ele não era politeísta, ele não acreditava em vários deuses. Então pensem, na época, lá onde ele estava, no meio que ele estava, ele, um cara argumentador, um cara que era desprendido financeiramente, então ele não queria trabalhar, enfim, ele até tentou algumas coisas, mas não era a praia dele. Ele gostava de andar, ele gostava de conversar, ele gostava de interagir com as pessoas. Ele não era o homem que deveria ser para a época, sabe? Esse estereótipo, esse modelo, fazer o que o pai faz, ele não era esse homem. Então ele já ia contra o sistema. Aí quando ele estava lá no sistema, quando ele estava no meio dos aristocratas, no meio da nobreza da época, ele ainda era um questionador. Então ele deixava principalmente aquelas pessoas que só sabiam falar sem conteúdo nenhum, sem profundidade nenhuma, desconcertadas, assim, envergonhadas. Então, e ele não fazia isso pelo ego de se sentir maior. Isso é que é o mais legal. A gente vê Xenofonte, Platão, que foram pessoas que reproduziram muitos diálogos de Sócrates, que Sócrates não argumentava ou, enfim, começava assuntos pelo fato de diminuir as pessoas. Ele só realmente queria entender a profundidade do conhecimento. Ele queria chegar em algumas verdades. Mas as pessoas da época não estavam prontas para isso, porque assim como hoje, quando você argumenta muito com alguém e quando você tem profundidade em determinados conhecimentos e a pessoa não tem, ela vai se sentir incomodada, ela vai se sentir pressionada com aquilo ali. E ele não se importava com o que ele gerava nas pessoas, o que deixava as pessoas ainda mais indignadas com aquela postura. Então pensem, um homem pobre, para a época e para o meio que ele vivia, ele era pobre. Um homem pobre vindo aqui encher meu saco, questionar o meu diálogo, questionar o que eu estava representando para o povo da época. E aí, vou aceitar isso? Vou aceitar? Óbvio que isso gerava um desconforto na aristocracia, que era quem predominava, né? Os nobres que predominavam os centros, os ginásios de filosofia. E gerar esse desconforto, gente, é algo que a gente vê que não é fácil. Não é fácil ser contra o sistema, você vai ser repreendido, inclusive limitado. E para a época foi o que aconteceu. Então ele começou a ter uma comunicação tão persuasiva pelas suas indagações, pelas suas ironias em questionar, em realmente buscar profundidade nas coisas, que muitos jovens se conectaram com isso. Muitos jovens o admiraram como mestre, o que provocou ainda mais indignação por parte da nobreza. Porque pensem, o pobre, o que não pertence à classe,
o que não leva em consideração a riqueza, que era algo que os gregos se pautavam muito. Então, quem tinha riqueza eram os abençoados pelos deuses. Inclusive, até hoje a gente tem isso. Se você tem riqueza, e quando eu falo riqueza material, a sociedade te olha como alguém próspero. A sociedade te olha... eu vou até colocar nosso pôr do sol aqui, que ele vai ficar lindo. A sociedade te olha como alguém que venceu. Como se a vitória se baseasse apenas na matéria. O que ambos, Jesus e Sócrates, questionavam. Que a prosperidade, a vitória do ser humano, não era sobre o material. Era sobre algo muito maior. Só que numa sociedade em que o material era o que deixava um ser humano grande, inclusive a gente tem isso até hoje, incomodava falar que ele não era grande. Incomodava falar que a riqueza dele não tornava alguém próspero, ou alguém sábio, ou alguém, enfim, ou alguém abençoado. Então tirar isso de quem só tem isso é crítico, é denso, é complicado, incomoda. Então a gente tinha alguém que, além de incomodar por ter muito conhecimento, inclusive existem registros de que ele não estudou, porque ele não podia custear. Então ele aprendeu sozinho. Ou quem quiser crer em uma linha mais mística da coisa, de que Sócrates foi um antecessor de Jesus. Existem linhas de conhecimento, linhas de estudo que trabalham esse cenário. Não é uma verdade, inclusive verdade é muito pessoal, mas existem teorias de que Sócrates antecedeu Jesus, porque ele se balizava em coisas que para a época era muito discrepante, ninguém ensinava o que ele passava. Então era uma coisa muito, meu Deus, quem é esse cara? A gente tem que tirar esse cara daqui. Pois bem, vamos lá passar alguns pontos legais. Ele foi um soldado, ele lutou inclusive 3 batalhas. Lutou, eu não sei te falar, porque não existem relatos de luta, mas existem relatos de estar presente, tá? Mas não era o que ele queria realmente ensinar, ele queria dialogar sobre coisas da vida, sobre coisas do ser. E uma coisa muito legal, eu acho incrível, inclusive, falar sobre isso, é que Sócrates sustentou aquilo que ele falava. Ele não se importava em estar em um meio que repelia aquelas informações. Ele sustentou. E não sustentou com rebeldia. Na verdade, ele simplesmente era. Ele não estava nem aí para quem quisesse ou não segui-lo. Inclusive, existem relatos em alguns livros de Platão que falam sobre ele. Platão, que foi um filósofo pós-socrático, foi um filósofo que levou Sócrates em seus livros várias vezes, como um personagem. Inclusive, em uma vertente em que há questionamento se Sócrates realmente existiu, ou se ele era simplesmente um personagem de Platão, de Xenofonte, que foram filósofos que falaram muito sobre ele com formas diferentes de personalidade. Então, há uma linha de questionamento sobre a existência de Sócrates. O que hoje não há mais uma linha de questionamento da existência de Jesus. Existem vários relatos arqueológicos de que Jesus realmente existiu. Mas, voltando para Sócrates, ele é um cara que se apoiava no saber, e que ele acreditava que era o saber que nos levava a um Deus maior. Era a razão que nos levava a um Deus maior. Ele acreditava que a sabedoria de conhecer as coisas nos aproximava de quem a gente verdadeiramente era, quem a gente verdadeiramente é, e que isso nos aproximava de algo maior. Então, o que realmente incomodava ainda mais, fora toda essa personalidade muito ativa de Sócrates, era que ele não acreditava nos deuses da época. E aí vocês imaginam, para a aristocracia, para a igreja, que impunha, né? Você tem que fazer isso, se você não for, você é errado, você é ruim, etc, etc. Impunha o politeísmo, né? A adoração a vários deuses, alguém que falava que isso não existia. Que era apenas uma consciência maior. Que só existia um Deus. E era a ele que a gente deveria se aproximar, e não aos deuses que estavam sendo pregados ali. Isso, num meio, a gente vê até hoje, causava um incômodo ainda maior. Você questionar aquilo que é adorado pelas pessoas é muito complexo. É muito complexo. Você bate em uma ferida emocional, normalmente de idolatração daqueles deuses, que era o que acontecia. Então, Sócrates foi o cara que realmente incomodou. Ele não passou despercebido pela vida e ele não se importava de ser
dito como alguém repugnante, chato, que não seguia aquilo que estava predominando na época. Ele simplesmente se baseava naquilo que ele acreditava e ele queria despertar as pessoas para isso. E aí eu vou fazer uma linha tênue para a gente entrar em Jesus, que Sócrates, ele gostaria que as pessoas fossem mais profundas em seus conhecimentos. Ele não achava algo real você crer em coisas que são superficiais, apegadas ao meio e não a algo maior. Então, ele acreditava que a sabedoria do conhecer, o conhecimento, era o que levava as pessoas a estarem mais conectadas com o que acontecia. E não uma adoração aos nobres, aos deuses politeístas, enfim, algo que fica muito superficial. Isso foi, fazendo um parâmetro com Jesus, é muito legal a gente pensar que os dois trabalharam com o despertar das pessoas. Sócrates com o conhecimento, por meio do conhecimento. Então ele não buscava uma validação de ego, inclusive ele falava que se você me convencer, aonde eu caminhar eu levarei o seu nome e o seu conhecimento, porque ele passará a ser a minha verdade. Ele não tinha um egocentrismo de que só a verdade dele prevalecia, ele só queria que as pessoas mostrassem a verdade que elas acreditassem, só que elas buscassem isso com profundidade e não com essa coisa rasa, supérflua, que elas podem ser ludibriadas, manipuladas por qualquer um. É isso que ele buscava, era essa libertação. Inclusive, eu escrevi aqui um ponto ontem com o professor que ele falou, eu falei, poxa, tem que levar isso na live, porque é tão bonito e vai cruzar com a nossa ponte com Jesus. Em João 1:1, a gente tem até a leitura quase que completa, fala sobre, né, quem é o eu sou, o verbo, etc. E quando a gente fala do verbo, na essência da Bíblia, nos primeiros escritos, sem reformulações, a gente não fala verbo, a gente fala logos, que era um conceito grego. E logos é conhecimento. Então o verbo se fez carne, o conhecimento se fez carne. Já existia um entendimento, e a gente vai abrir aqui o campo, tá? De que a forma como Sócrates se apoiava no logos de Sócrates era um conhecimento mais racional. Ele não ia para o conhecimento que Jesus pregava, que era o conhecimento espiritual de algo elevado. Mas de todas as formas, os dois levavam uma coisa só, que era um Deus único, que era um Deus maior, que era um Deus que realmente era o executor das coisas, o executor da vida. E isso é muito bonito saber que na Bíblia, tá? Não nas novas reformulações, mas na Bíblia, era logos e não verbo. E logos era uma pauta em que Sócrates se apoiava. A gente tem que ir em busca do logos, do conhecimento, do profundo das coisas. Ele não aceitava a superficialidade. A superficialidade não caminhava com Sócrates. Era uma coisa que ele realmente incomodava e ele debatia em cima disso. E esses debates, essa ironia, essa forma de questionar a maiêutica que ele tinha, incomodava as pessoas, porque as pessoas eram superficiais. Inclusive as pessoas são superficiais. Vamos lá. A gente falou do queridíssimo Sócrates, um ícone da filosofia. Inclusive, quando a gente fala Sócrates, você pode não conhecer de filosofia, mas você sabe, pelo menos já ouviu falar sobre, hein? É uma coisa bem complexa, né? Um filósofo bem marcante. E a gente entra em uma pessoa que eu vou pedir licença para falar para essa pessoa, porque quem sou eu para falar? Eu montei aqui, eu e meu professor montamos com contextos realmente históricos. Pegamos sim a Bíblia, porque os evangelhos retratam. Um ponto importante: Sócrates nunca escreveu sobre ele. Por isso que é tão questionável a vida e os feitos de Sócrates. Não se tem registros próprios, só terceiros falaram sobre ele. E isso é uma grande semelhança com o nosso querido Jesus, que também não falou sobre ele, que também não teve em nenhum momento uma escrita de Jesus. Quem falou sobre Jesus foram os terceiros, foram os seus seguidores, inclusive Sócrates também. Platão falou muito de Jesus, que foi um aluno de Sócrates nas academias. Inclusive depois Platão fundou a academia mesmo, né? O termo academia. Mas ele foi um aluno muito fiel a Sócrates. Inclusive os entendimentos de Platão carregam um peso muito grande de Sócrates. Existe
um fardo não, né? Um peso, uma bagagem de conhecimento ali que ele trouxe do professor, do mestre dele. Vamos para Jesus e a gente depois termina concluindo o fim dos dois, tá? O fim das histórias. Jesus, o que a gente tem para falar desse homem, né? Eu vou falar, como eu disse no começo da live, em um contexto histórico. Eu não vou falar por um viés religioso, porque eu acho que a gente vai entrar em um campo que é complexo e eu não quero entrar nesse campo neste momento. Eu quero realmente falar de quando a gente olha Jesus como apenas o homem, mesmo que é muito difícil a gente ter essa interpretação. Mas quem foi, né? Quem foi? O Nazareno, o filho de carpinteiro. E aí a gente tem alguns evangelhos que vão falar um pouquinho sobre esse relato de Jesus, que também estava em uma classe trabalhadora. Jesus é que, quando a gente fala dos hebreus, a gente tem que ter uma complexidade de falar sobre escravo e trabalhador, está muito semelhante ali. Mas também tinha, vamos dizer assim, que um meio muito parecido com Sócrates, tá? Os pais produziam algo para a sociedade, enfim. Aparência. Há poucos relatos, inclusive alguns contextos arqueológicos, considerando o meio em que Jesus nasceu. Então a gente está falando de algumas descrições como alguém de aparência judaica, comum, que andava descalço. Inclusive ontem, conversando com o professor, ele comentou alguns relatos que ele viu em alguns livros de alguns autores, que diz que Jesus não tinha uma aparência atrativa. Ele não tinha uma beleza, ele não era belo, não tinha uma característica visual em sua aparência que chamava atenção. O que é também, novamente, uma semelhança a Sócrates. Não era pela aparência que ele chamava atenção, não era pela aparência que ele movia pessoas, e sim pela sua forma de se comunicar. Então a comunicação foi um pilar para os dois ícones aqui, e são comunicações muito persuasivas, são comunicações muito profundas, não tenho nem o que falar, né? A gente vê aí contextos de Jesus que a gente está falando de profundidade. E no Sócrates a gente falou muito sobre esse despertar, olhando um contexto da sabedoria, do conhecimento, o amor pelo conhecimento, a racionalidade das coisas, a profundidade do saber. Então valorizava-se o saber, o conhecimento, a razão, a mente, o que estava perpetuando ali naquele ser humano. Enquanto que Jesus retrata um despertar espiritual. Então, enquanto aí os fariseus estavam esperando o rei, aquilo que apoiasse, novamente, ponto lá de Sócrates, validasse como a riqueza ser a bênção daqueles que ali estavam, Jesus nadava contra a maré. E não vou aqui, até a gente comentou sobre isso ontem, entrar num viés que Jesus é dos pobres. Jesus não é dos pobres, porque a pobreza que Jesus refletia e tratava em suas parábolas, em seus discursos, não era uma pobreza material. Ah, mas Jesus só gosta dos pobres. Não, Jesus queria libertação das coisas terrenas. E a libertação está relacionada ao apego às coisas terrenas. Em as coisas terrenas, as coisas supérfluas da vida estarem maiores do que o seu amor a Deus, do que seu amor ao todo. E aí eu vou fazer mais um pulo com o nosso outro ícone de conteúdo aqui, que é esse olhar da física quântica, da mecânica quântica, do universo quântico, da gente entender que as coisas, elas, quando você entra profundamente nas partículas, naquilo que não é visível aos olhos, a gente está falando de um espaço que existe, inclusive a gente vê relatos sobre isso quando a gente estuda principalmente o universo, que não há explicação ainda, que existe algo, existe uma massa que não há explicação e que a ciência se indaga muito. E aí, para algumas pessoas, a gente está falando de algo maior, a gente está falando de uma parte do todo que não há explicação. Enfim, voltando para Jesus. Jesus discursava, Jesus era um excelente orador e tinha um excelente posicionamento de retórica, então ele sabia argumentar. Um conteúdo que ontem a gente também comentou foi sobre uma pessoa que eu seguia. Eu não vou falar aqui o trecho perfeito como está na Bíblia, porque eu não lembro, minha cabeça é horrível, em que perguntou para ele o que a pessoa tinha que fazer para segui-lo. E ele falou, e era uma pessoa de muitas posses. E ele, sábio como era, e até com uma forma irônica, e eu vou pegar essa ironia muito parecida a Sócrates, não era uma ironia
para validar o próprio ego, tá? Era uma ironia de falar tão simples que gerava o questionamento do outro. Nossa, mas é assim? Então é essa a ironia, de baterem na simplicidade do conhecimento. E Jesus falou para ele, deixe suas posses e me siga. E ele saiu sem resposta, porque ele não compreendeu. Era tão complexo que ele não... Era tão simples que ele não compreendeu a complexidade da coisa. E a gente pega esse vínculo novamente, voltando para Sócrates, que o que prevalecia para ambos não era o apego às coisas. Ambos eram muito desapegados às coisas terrenas, ao dinheiro, a essa validação externa. Nenhum dos dois buscou isso. Eles estavam apoiados em quem eles eram e aquilo era suficiente. Inclusive Jesus, na sua primeira leitura da Torá, quando ele realmente se apossou em ser filho do homem, ele não deu outra opção. Ele não falou assim, eu sou filho do homem, mas talvez... Ele simplesmente se considerou filho do homem. Ou você acreditava que ele era filho do homem, ou você acreditava que ele era um lunático. Não tinha outras opções para você escolher. Ele simplesmente encarnou aquele posicionamento. E novamente, estou falando do homem, tá? Não estou falando do Filho de Deus e nem como um ser divino, apesar de ter muita dificuldade em separar essa situação. Mas ele simplesmente se apossou daquilo ali e não deu opções. Então ele sustentou, assim como Sócrates sustentou. Inclusive, existe um momento no livro de Platão em que, na época, as pessoas, elas, em Sócrates, tá? Buscavam a sabedoria dos deuses por meio dos oráculos. Então isso já existia desde aquela época. E algumas pessoas foram no oráculo de Delfos, que era um ponto muito interessante para a época, que tinha uma representatividade para as pessoas, inclusive as respostas, vou espirrar, a resposta do oráculo era algo que as pessoas levavam muito a sério e foram perguntar se Sócrates era o mais sábio. E o oráculo respondeu que ele era o homem mais sábio da época. E quando foram falar para Sócrates, ele não falou, eu sou mesmo. Ele questionou e continuou a sua busca pela profundidade do conhecimento. Ele simplesmente não questionou, ele simplesmente aceitou. Ele sabia quem ele era. Então, inclusive, Jesus e Sócrates, fazendo uma ponte para o final da vida dos dois, o que levou eles aonde eles chegaram no final de suas vidas foi a sustentação de quem eles eram. Como é difícil a gente sustentar quem a gente é, né? A gente realmente incomoda. Voltando para Jesus, Jesus não foi uma pessoa desprendida no sentido profissional, então ele era um construtor, ele era um carpinteiro, mas ele deixou de ser para seguir o seu ministério, para continuar a sua jornada, porque ele tinha assumido uma missão e ele iria continuar. Inclusive, quando a gente olha para a filosofia e o viés filosófico sobre quem foi Jesus, a gente também o encara como filósofo. Inclusive, os seus apóstolos, Paulo principalmente, que escreveu boa parte do Novo Testamento, relata, Paulo, eu até marquei aqui, Paulo, vocês podem procurar depois, caso se sintam desconfortáveis, acho que é capítulo 17. Mentira, desculpa. Paulo escreveu uma boa parte do Testamento, mas quem fala, inclusive de Paulo, inclusive sobre a filosofia na época de Jesus, porque também era forte, ou seja, 400 anos depois de Sócrates, a filosofia ainda perpetuava, porque a Grécia e Roma, elas obedeciam alguns costumes quando elas tomavam aqueles lugares. Então, se naquele momento, naquele espaço, tinha filosofia, eles não apagavam aquilo, eles deixavam as pessoas do meio continuarem, desde que fossem submissas a quem estava tomando o território. E aí, em Atos 17, acho que Lucas, posso estar errado, tá? Mas acho que Lucas falou que Paulo dialogava com os filósofos da região. Então, a filosofia estava presente. E quando a gente olha alguns filósofos que não são cristãos para a história de Jesus, eles não anulam Jesus, eles inclusive apostam em Jesus como um filósofo que era uma linha mais espiritual. Então, Jesus não passou despercebido por esse cenário filosófico. Ele só não tinha um entendimento de Deus para essas pessoas. Alguns, tá? Quem não é cristão. Mas ele tinha uma representatividade. Por quê? Porque era um excelente orador, um excelente retórico, ele sabia se posicionar, ele transmitia aquilo que ele queria transmitir.
Jesus não foi como Sócrates, que não estudou. Jesus estudou. Há relatos, Larissa? Não há relatos de escola, etc, etc. Mas Jesus tinha uma sabedoria da Torá de forma absurda. Quando criança, ele já argumentava a Torá com os fariseus da época de uma forma esplêndida, era extremamente inteligente. Então, era um cara, se eu posso assim chamá-lo, que não passava despercebido. Só que ele se conteve no seu ministério, na sua missão, até os seus 30 anos, que foi quando ele realmente continuou a sua jornada. E ele deixou, inclusive, a sua profissão de construtor, carpinteiro, e continuou a sua jornada espiritual para despertar as pessoas espiritualmente. Jesus não gosta de dinheiro. Jesus, em nenhum momento, inclusive, a gente vai pegar um pouquinho lá da física quântica, em nenhum momento ele fala, não gosto de dinheiro, o dinheiro é ruim, o dinheiro é mau. Não existe registro sobre isso. A forma como Jesus se posicionava, eu até deixei umas frases aqui pra gente falar sobre, não era contra o dinheiro, era contra o apego material. É deixar o dinheiro na primeira relação que você tem. E aí eu deixei uma frase que me marcou muito, que é uma frase que Jesus falava, e a gente pode olhar por essa frase de uma forma mais ampla. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o seu coração está nas posses, o seu tesouro está ali. E um ponto muito legal para a gente entender realmente as coisas como elas são, a profundidade das coisas. Para os judeus, coração não é só essa coisa sentimental que pulsa nas pessoas. Coração é o núcleo central da existência humana. Então, quando Jesus falava sobre coração, ele não estava falando sobre o nosso órgão que pulsa e que sente coisas. Ele estava falando sobre a existência humana, as emoções. Enquanto Sócrates olhava para algo mais racional, razão, Jesus estava olhando para algo profundo do ser, sobre a sua existência. Então, o que Jesus queria despertar nas pessoas era a sua autoconexão. Então, você se conectar com você mesmo, você saber onde você coloca o seu coração, a sua existência humana, e que isso seja o pilar da sua conexão com algo maior, e não com as coisas terrenas. Então, Jesus não era o cara que queria a pobreza, que queria, enfim, que ninguém possa ter posses, sabe? Inclusive, era uma coisa que ele não ligava. O fato é, ele não queria ser possuído por isso. Ele não queria que isso fosse maior nas pessoas. Ele pregava o desligamento do apego. E não o fato de você possuir ou não possuir. Mas que na hora que você fala, deixe suas posses e me siga, que aquilo não te trave. Que aquilo não faça você se render às posses. E sim a algo maior. Era esse o entendimento, né? A gente, claro que mas tem gente que não pensa assim. Vão ter filósofos, inclusive pessoas extremamente inteligentes que não vão ter esse viés. Mas um viés, eu acho que muito mais profundo, que retrata Jesus, inclusive que não nos coloca nessas extremidades de apoiar esse tipo de causa, nem do Jesus que apoia que é o rico, que é abençoado e ele é próspero, e nem que o pobre, que só o pobre merece o reino dos céus. Não tem esse extremismo. Jesus nunca foi extremista nesses pontos. Inclusive, as suas indagações, as suas parábolas sempre tinham um viés de algo maior, de algo muito mais profundo. E muitas das vezes ele explicava por parábolas porque as pessoas não estavam prontas para entender o sentido do que ele queria dizer. Porque o meio, e inclusive até hoje é assim, se baseava na riqueza, que só a riqueza era a bênção. Quem não era rico não era abençoado e tinha que servir. Então, falar sobre isso com a sociedade que pensava assim, era algo que era difícil de ser interpretado. Porque você imagina, anos vivendo com esse entendimento, chegou uma pessoa pobre, um nazareno, inclusive em sua terra ele não foi nem aceito, teve que migrar para pregar algo que é contra o sistema, que é contra o entendimento das pessoas. Então isso era desconfortável, ele tinha que contar suas histórias. Então a maiêutica de Jesus, se eu posso assim chamar, era por meio das parábolas. Ele era um contador de histórias, inclusive existem várias que, enfim, mexem até com a gente, porque são realmente fortes. Então Jesus buscava a sabedoria do todo, né? Algo muito maior, o desprendimento. E quando a gente fala de mecânica quântica, de física quântica, a gente também está falando do desprendimento, do confiar em algo maior, realmente observar, ser o observador, ser observado e ser o conteúdo da coisa. É você saber o que você está fazendo, continuar fazendo o que você sabe o que você tem que fazer,
mas não sentir apego pelas coisas, não querer controlar as situações. A física quântica, a mecânica quântica, quando a gente olha por esse viés, tá? Eu não tô falando da física quântica que só olha para a molécula e seu estado, as suas formas de composição, não tô falando só nesse sentido, tô falando de algo maior sobre o contexto física quântica. É realmente o desprendimento. A essência das coisas é você se desprender daquilo que é material e se apoiar em algo maior, em algo espiritual, em algo que se conecta com o todo. Porque se você olhar para o ser como apenas um ser que está ali para servir a matéria, servir o material, você vai viver a sua vida de uma forma muito passiva, muito refém daquilo que facilmente amanhã você pode deixar de ter. E quando você tem uma vida olhando para um contexto espiritual, olhando para algo maior do que o dinheiro, o carro, a casa, as coisas simplesmente fluem, porque isso não te faz ser refém do mundo. Você está no mundo, você vive o mundo, você desfruta das coisas do mundo, mas você não fica refém do mundo. O mundo não detém você, você detém o mundo. Que é algo que a gente leva profundamente na física quântica, esse entendimento de ser desprendido das coisas. E isso não as torna que você não possa usufruir. Isso não diz que você não pode gostar de comprar um carro, gostar de comprar uma casa. O fato é, isso não pode ser a minha essência de ser. Isso tem que estar abaixo da minha essência de quem eu sou. Isso tem que ser menor a minha adoração. O meu coração não pode estar ali. Onde está meu coração está meu maior tesouro. O meu coração não pode estar nas coisas, nos meus desejos mundanos. O meu coração tem que estar algo maior. Porque os desejos mundanos vão e vêm, a gente não controla. Agora, a minha ligação com algo maior é minha e do algo maior. Eu controlo, eu alimento aquilo ali. Eu posso perder tudo. Eu posso ficar batido, isso pode me mover, isso pode me deixar mal. Mas eu não posso perder a minha ligação com algo maior. Porque provavelmente é essa ligação que te fará retornar à vida e te dar energia suficiente para correr atrás das coisas. E isso é o princípio morde quando a gente olha para a física quântica com esse aspecto, tá? Não no olhar só científico, mas é o aspecto da ligação que importa para nós na vivência terrena é a nossa ligação espiritual, seja ela qual for. E aí vai você, a sua forma de pensar, a sua personalidade que vai te ligar a algo, a uma religião, a uma forma de pensar, a um entendimento, enfim, aí é pessoal. Mas isso tem que ser maior do que as coisas. Isso tem que ser maior do que essa adoração sobre os objetos materiais, sobre as coisas que vêm e vão, que você não tem controle. Vamos lá. Final dos dois. E aí, gente, vamos lá. Falamos sobre pessoas, dois ícones, que buscavam a evolução das pessoas. Então, enquanto Sócrates olhava para a evolução mental, as pessoas buscarem mais profundidade naquilo que elas diziam, elas dizerem coisas que elas realmente entendiam a profundidade daquilo. E Jesus despertava por meio da busca espiritual, do desprendimento material. Inclusive Sócrates e Jesus pregavam o desprendimento material. Isso não quer dizer, novamente, que eles aboliram como ao rico não presta, não é esse sentido das coisas. Mas não colocar o coração ali. Aquilo não pode ser uma prioridade na sua vida. E por ambos honrarem essa verdade, ambos seguirem firmes e fortes, o fim não podia ser diferente. E, como eu falei, várias semelhanças, uma outra grande semelhança é o final da vida dos dois. Ambos morreram tendo a oportunidade de não morrer. Ambos honraram quem eram até o fim. Sócrates, por meio dessa turbulência que ele tinha com os deuses, com os jovens, enfim, com a nobreza da época, esse desconforto todo, eles tinham que dar um fim em Sócrates, porque eles estavam incomodando, eles estavam movendo pessoas a favor daquele entendimento. Ele estava fazendo as pessoas se questionarem, as pessoas questionarem o cenário, questionarem a política, questionarem quem elas eram. E isso, gente, a gente sabe muito bem, não preciso nem entrar nesse mérito, é desconfortável. Né? A gente sabe, inclusive, a gente vê em debates aí políticos que quando a gente começa a argumentar muito, as pessoas não sustentam isso. Isso incomoda. Então, eles tinham que dar um fim naquilo ali. Então, Sócrates foi condenado a tomar um veneno, né? Para se envenenar e morrer. E ele tinha a opção de fugir, ele teve a opção de fugir. E ele falou, não, eu acredito no que eu faço, eu não estou fazendo nada de errado. Mas, se o sistema considera que isso é errado, eu vou honrar o sistema, eu estou no sistema. Então eu vou honrar o sistema.
ele não foi contra aquilo ali, mesmo tendo a oportunidade de fugir. Ele teve a oportunidade na noite anterior e ele não fugiu. Ele permaneceu em sua cela e aceitou o seu fim. Tomou o veneno, enfim, e dali em diante se tornou um dos maiores ícones de sabedoria, de amor ao conhecimento que a gente vê. E Jesus, eu não preciso nem explicar que também teve a oportunidade, apesar de a gente olhar para um aspecto mais espiritual da coisa, né, do Filho de Deus, de uma missão, etc, etc, mas a gente sabe que um ser humano normal, se estivesse ali, poderia ter a oportunidade de fugir, de se esconder, mas também honrou a sua verdade até o fim e foi crucificado. Um fim muito parecido, né, quando a gente olha de pessoas que honraram a sua verdade, que aceitaram realmente, não lutaram contra o seu fim, não questionaram, não bateram de frente contra a sua verdade. Jesus e Sócrates não bateram de frente contra o que eu estou falando é real, tem que ser. Eles queriam falar para quem quisesse ouvir. Então eles não impunham as suas verdades, eles simplesmente se comunicavam, dialogavam, eram excelentes oradores com as pessoas, mas de uma forma em que aquilo tocasse verdadeiramente nelas e não impositivo, olha, só assim você vai ser salvo. Nunca houve esse tipo de fala. Era simplesmente, olha, existe esse cenário, você quer crer nesse cenário comigo? Então, essa semelhança na sua maiêutica, na sua forma de se comunicar, na sua forma de cumprir a missão, que eu acredito muito que ambos tiveram missões ali terrenas, era muito profundo. Porque quando a gente tem a oportunidade de fugir das coisas, a gente pega a nossa malinha e é muito difícil honrar a nossa verdade até o fim. Principalmente em um contexto de que você vai morrer, né? Quando a gente tem que honrar nossa verdade para coisas rotineiras, a gente acha dificuldade, imagina ser posto ali à prova. E ambos honraram a finalização, né? É engraçado também sobre, no final, né, Jesus teve várias palavras, 7 frases aí de impacto que ele deixou antes de ir. E Sócrates deixou apenas uma frase que eu deixei anotadinha aqui, que é assim: Criton, devemos um galo a Asclépio. Paga essa dívida e não te esqueças. E aí, o que é Asclépio? Asclépio é um deus da cura da época, que era adorado. E aí eu falei lá no começo da nossa live que Sócrates não adorava os deuses, ele não era politeísta, ele acreditava em um deus maior. Então, até o final da sua vida, né, ele foi irônico, não no sentido de zombar das pessoas, mas de que alguns seguidores deles, que inclusive questionavam sobre as suas crenças, etc, etc, ele deixou essa mensagem emblemática, que inclusive existem estudos sobre essa frase. O que representa essa frase está no livro de Platão, chama Fédon, no capítulo 11, na página 8. E aí as pessoas se questionam, poxa, ele era irônico? Ele tinha algo simbólico? Ele prometeu algo para alguém? Ele escutou uma verdade de alguém que creia, que acreditava nesse Deus, e ele ficou devedor com essa pessoa? Então existem aí várias suposições, vários cenários, porque, como eu disse, ambos também não escreveram a sua própria história. Ambos realmente tinham a sua forma de deixar os lastros, era se comunicando, era por meio do diálogo, era por meio das oratórias, era das retóricas, dos seus ensinamentos, enfim. Eles não buscavam essa validação. E vamos lá, só fazendo uma ponte que eu esqueci de falar. Jesus, na época de Jesus, o que estava muito forte na filosofia era o estoicismo. A gente vê vários vídeos da época, falando sobre o estoicismo, mas a gente fala período estoico tal, porque é um período que tem outros cenários e formas de pensar. Mas, inclusive, o estoicismo é muito mais profundo do que só desprender do controle das coisas. Isso é raso dentro do estoicismo. O estoicismo é muito profundo, tá? Inclusive, sugiro, quem quiser se interessar, procure um pouquinho mais sobre o estoicismo, porque vale a pena. E era uma das filosofias da época que estava muito forte na época de Jesus. Gente, e quando a gente fala de física quântica, vamos lá, vou rapidinho pra gente terminar. A gente está acreditando que as coisas, elas estão, primeiro, sempre em movimento, então nada está parado. As coisas estão sempre se movimentando. Nada as coisas estão. Então, a física quântica fala muito sobre isso. Você não é, você está. Você está mais conectado, você está mais espiritualizado, você está bem de vida, você está. Então, as coisas estão ali a todo momento se movimentando, inclusive dentro do átomo está movimentando, o que compõe o átomo está em constante movimento.
o que faz com que essa caneca, por exemplo, esteja em movimento. Só que eu, ao meu olho nu, não consigo observar. Agora, se eu coloco isso aqui num microscópio, e vou ampliando, eu vejo sua composição e vejo que ela está ali vibrando. Então, há uma vibração, uma frequência, uma energia. Inclusive, existem algumas associações sobre um quantum, que a gente está associando ao universo quântico, que está ali movimentando as coisas, movimentando os átomos, as composições dos átomos. E na física quântica a gente acredita que essa movimentação das coisas, né, essa energia que existe ao movimentar o átomo, na vibração do átomo, está muito atrelada à nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, que também emite frequências energéticas. Inclusive, eu falei isso em várias palestras, que o nosso coração emite frequências energéticas, porque existem neurônios em nosso coração. Então, se a gente colocar um aparelho aqui para medir frequência, a gente vê frequências neurais que estão ali em constante movimento. E o nosso coração também. Inclusive, existe um tratamento, vocês podem ver, ou já devem ter visto, com cavalos. O que é o tratamento com o cavalo? A criança, normalmente crianças especiais ou crianças, enfim, que tem algum quadro de desregulação emocional, alguma coisa nesse sentido, tem contato com cavalos. Por quê? Porque a vibração do coração do cavalo, que é um baita de um coração, se ressoa com a frequência neural e a frequência do coração da criança. E o cavalo, por ser um animal muito calmo, principalmente o cavalo que está ali para aquele sentido, apazigua, harmoniza as frequências energéticas. E você pode ficar pensando assim, nossa, que coisa lúdica, que coisa que não faz sentido. Vamos lá para um contexto básico aí. Quem nunca entrou numa sala e sentiu um desconforto naquela sala? Seja porque alguém estava falando de você e a frequência energética das pessoas modifica, porque há um impacto ali da sua vida, da sua presença, etc, modifica, dá uma acelerada ali. Ou quando você chega e há uma briga e fica aquele negócio estranho no ar, são as frequências das pessoas que estão oscilando naquele lugar. Nós somos energia. E quando eu for falando de energia, não estou falando nada místico. Estou falando de energia vibratória. A gente também está em constante movimento. A gente ampliar aqui nossas células, a gente vê que elas estão se movimentando. Se não se movimentasse, a gente curaria um machucado, teria um machucado e aquilo não se recuperava. Então, há movimento, há vida lá na profundidade das coisas. E olhando por um viés da física quântica novamente, há Deus nessas pequenas coisas. Por quê? Por que as coisas se unem? Por que isso se une e isso não se une? Por que a gente existe os elementos? Por que existe a tabela periódica? De onde veio aqueles elementos? Existem estudos de que o ferro não é um elemento da Terra, é um elemento de uma estrela. Como que ele está aqui presente com a gente? Então vão tendo indagações que a gente ainda não consegue explicar, que hoje, na regra que a gente tem, o mais possível seja Deus, seja o todo. Então, pegando os dois ícones que nós falamos aqui, Sócrates e Jesus, o que a gente chega numa verdade é, primeiro, a gente não pode ser refém das coisas do mundo. O mundo não pode nos pertencer. A gente está no mundo, mas a gente não pode ser do mundo. Porque isso não nos leva a nada, leva a uma vida frágil, leva a uma vida que a qualquer momento tem que ficar em alerta, porque se você perder aquilo, você perdeu quem você é. E a física quântica também prega muito isso. Quem é você? Sabe? O que você veio fazer aqui? E eu queria terminar essa live para que a gente pense um pouquinho quem a gente é, se a gente está realmente conectado com quem a gente é, se a gente está honrando a nossa verdade, se a gente está em busca dessa verdade, ou se a gente está aceitando a verdade das outras pessoas, ou se a gente está simplesmente vivendo uma vida que é a do outro e não a minha. Fechou, gente? Valeu, bom dia. Vamos encerrar a live com esse pôr do sol maravilhoso, mesmo entre nuvens. E é isso. Até a próxima, tá? Vamos falar de Platão na próxima semana. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.